Em sua juventude, ainda em Piracicaba, mergulhou nos mistérios de Dionísio, dançando com as bacantes e explorando a essência do teatro como ritual sagrado. Mas sua jornada artística não se limitava às cortinas dos teatros. Ele também foi cativado pelo encanto do circo brasileiro, onde aprendeu a valorizar a expressão corporal e a conexão com o público e se tornando um grande pesquisador na área. Dedicando-se à sua paixão pela arte dramática, crescendo em meio à riqueza cultural do Brasil, foi seduzido pelos contos de Shakespeare, pelas farsas de Molière e pela grandiosidade do teatro grego. Nas ruas de Santana de Parnaíba, cidade às margens do rio Tietê, a arte pulsava no coração, onde encenava peças do teatro mambembe, levando histórias emocionantes aos cantos mais remotos da cidade. Foi lá, entre os espectadores apaixonados da folia de reis, que descobriu a verdadeira magia do teatro de rua. Com o grupo TEP e o grupo Tebas, ele transformou ruas e praças em palcos improvisados, encantando multidões com sua arte. Ao despertar na filosofia de Osho, meio às performances, buscou transcender as fronteiras do convencional, inspirado pela filosofia das danças circulares. Dedicação que resultou na Companhia Caibalho de Teatro, onde encontrou um lar para suas aspirações artísticas mais profundas, explorando os limites da expressão teatral, assim com cada passo, cada palavra e cada gesto. Continua a escrever sua história no palco da vida, iluminando o mundo com a sua arte. Com dedicados 28 anos, somente aqui, partindo das litúrgicas escrituras sagradas, contextualiza incansavelmente a maior história de todos os tempos, o famoso mundialmente drama da paixão de Santana de Parnaíba. Seja bem-vindo, Edmilson Antônio Andrade, mais conhecido como Edmilson Andrade. Lá, né? E você teve aqui também em Santana, não teve? Aqui, foi esse ano, Edmilson? Não, aqui eu já tive várias vezes. Várias, né? Mas todo ano você tem uma monção, geralmente, né? Por quê? Então é legal. Então, gente, poder público, né? A gente tá aí num novo formato, novo momento. Então, ó, presta atenção. Drama da Paixão é unidade, né? Unidade artística cultural, né? Coletiva, né? E que precisa ser resguardada. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Eu estava comentando com o Edmilson antes do início dessa entrevista que, se depender de mim, nós vamos para cima, para frente, para respaldar e deixar isso não como formato de legado, mas de propriedade mesmo, né? Eu acho que está na hora. 28 anos, gente. A gente precisa ter muitas coisas, né? Junto com o poder público. A gente precisa de vocês. Que fique bem claro isso também, né? E também, porque no setor privado da nossa cidade, dos comerciantes, que acho que a cidade está crescendo, está com vários engajos de empreendedorismo, a gente precisa, sim, de vocês, dar um olhar clínico para esse projeto nosso, que é da cidade, também é do Edmilson em contrapartida artisticamente, mas como ele falou, poder público... Mas a mim pertence ao coletivo, né? Que o Edmilson falou, deixou bem claro aqui, né? Então a gente precisa junto, nós atores, artistas, prestar mais atenção nisso, que eu acho que, no meu ponto de vista, ele é fantástico, mas ainda eu acho que falta esse olhar, né? Mas, partindo desse princípio aí, vamos lá. Nós falamos bastante de drama, hein? Você já deu aqui, todos os spoilers, né? Já. Ô, Edmilson, não sei se eu tô... Me reforça se eu tô, assim... Eu lembro que uma vez você falou aí num momento que teve um momento no drama que eu participei que teve um ano que vinha excursões, não é isso? Sim, até hoje tem. Até hoje, né? De grupos, né? Católicos, espíritas, tudo junto, né? E isso é legal, porque você vê isso nos dias de apresentação. Você que nunca assistiu, você que é morador novo da cidade, seja bem-vindo ao nosso canal da Parna TV, no programa Mais Cultura. Vem esse ano com a gente, dá uma olhada, que é um projeto fantástico, assim, que é isso. Eu acho que não tem muita coisa, não. O Edmilson já disse tudo que tinha para falar. Pode falar, complementa. Só para finalizar, essa confraternização que é bonito, né? Eu acho, assim, por exemplo, o tema do drama esse ano nós estamos fazendo... eu ia falar no final, mas fala agora, vai. Então tá. O tema esse ano, porque essa coisa de tema, né? É uma coisa hoje também muito espiritual.
em que as pessoas chegam... E você foi precursor nisso também. Sim, sim. Porque até então, pelo que eu conheço, desculpe, Sim, você continua aí. O diferencial da nossa cidade é isso, sempre tem um histórico, por isso que eu coloquei, que eu até engasguei, gente, lá, liturgia e escrituras sagradas, porque o Edmilson, incansavelmente, 28 anos, é isso mesmo, ele vai de acordo com as liturgias, ele tem a parte artística, mas ele se baseia na maior história de todos os tempos, como ele falou. Então ele pega a referência, o maior livro que a gente tem na humanidade, não é isso, Edmilson, também? Lógico. Né? Continua aí, Edmilson. Na verdade, essa coisa que sempre fizemos, né, a história de Cristo, de Jesus Cristo, principalmente no período que é a paixão, morte e ressurreição, e tinha algumas passagens da vida. E eu lembro que muitas pessoas chegavam, mas todo ano é a mesma história. Eu falava, mas quer que eu faça o quê? Que Jesus seja enforcado e Judas seja crucificado. Fica difícil. Algumas passagens da vida eu até mudava, mas não tem, assim, da paixão, morte, ressurreição, é aquilo, não tem o que mudar. Você sempre reformula algumas coisas, mas é a mesma história, né? E daí, pensando nisso, né, refletindo sobre isso, falei, por que não, então, fazer um prólogo em que eu trago uma história do Antigo Testamento, que daí eu posso mudar a cada ano uma história assim diferente, porque o Antigo Testamento, ele é a base para o Novo Testamento, para a vinda de Jesus. Eu falei, por que não? E daí foi quando, né, se iniciou então essa fase de temas, né? Então nós já fizemos a história de Adão e Eva, Caim e Abel e a Arca de Noé. Na época foi construída até uma arca, foi uma linda cena. Chegou a participar esse ano? Sim, né? participei. Ficou muito bonita aquela arca passando. Depois fizemos Abraão, fizemos Davi, fizemos Moisés e os 10 mandamentos. Enfim, muitas histórias. E essa questão do tema é uma coisa meio que espiritual, que eu sinto que não é eu que escolho o tema, eu sou escolhido naquele momento pelo tema, tem que ser. E geralmente isso acontece sempre no final do ano, que daí vem um tema, eu sinto que é aquilo, né? E daí eu respeito, né? E faço. Eu lembro uma vez que veio um tema que eu falei, nossa, esse tema eu não vou fazer nem a pau, porque é meio complicado, que era João e o Apocalipse. O Apocalipse é um assunto, se você não estudar direito, te assusta um pouco, dada a má interpretação, né, da palavra. Inclusive, Apocalipse é muitas vezes associado a uma coisa do mal, isso, aquilo. E o que essa palavra significa? Revelação. Né? Eu lembro que nessa época havia esse tema, daí na ocasião eu estava indo com a Ellen, né, para Turquia, para o Egito, né, e para a Grécia. Íamos fazer um cruzeiro. Já no Brasil, antes de ir para lá, eu vi um DVD sobre a história de João Apocalipse, que foi o primeiro sinal. Eu falei, oxa, não, essa história acho que vai ser complicado eu fazer. Daí quando eu vou para a Grécia, que é o primeiro país que eu fui, eu sei que eu ia fazer o cruzeiro pelas ilhas gregas, mas o único que estava claro que eu sabia que ia era Mykonos, Santorini e a ilha de Creta. Mas aí teria outras ilhas que eu nem me interessei. Indo nessas 3 ilhas, para mim estava bom. E daí eu acabo indo para Patmos. Patmos, e não sabia. Quando chego lá, é a ilha que João ficou aprisionado e ele escreveu o Apocalipse. Fantástico. Segundo sinal. Falei, meu Deus. Quando eu entrei na gruta que ele escreveu mesmo, né? Foi uma emoção muito forte, ali veio. Tem que ser esse tema. Fora isso, depois eu fui nós fomos, né, para o Egito. Na Turquia, eu acabo indo para Éfeso. Éfeso é onde ele escreveu todas as cartas, João, na época do Apocalipse. Eu falei, meu, tem que ser. Era para fazer. E daí acabou sendo, acho que a única coisa. É um tema que, de todos os temas, que mais me amedrontou em fazer, que eu até então não sabia como fazer. E daí aconteceu daí eu só pedi orientação a Deus. Falei, me ensina, porque, né, eu ia ver umas reportagens, eu me confundia mais ainda. E uma das coisas que sempre é ligada à espiritualidade, que eu lembro que eu tinha desistido de fazer o Apocalipse. Eu falei, vou fazer a história de João Batista, já que é João, vai ser João Batista.
E daí eu tive um sonho, que eu estava fazendo a paixão de Cristo lá em Éfeso, nem era aqui, né? E que daí uma pessoa me apareceu, né? Que até hoje eu falo um anjo, para que eu não tivesse medo de fazer o Apocalipse. Entendeu? Que eu estava lá em Éfeso para fazer o Apocalipse e que eu ia receber a orientação. Eu não acredito em coincidências. Deus não joga dados. Daí eu falei, não, então vai ser o Apocalipse. E com certeza veio a inspiração, e com certeza foi um dos melhores dramas que eu fiz até hoje, e que nós trabalhamos realmente, né, a união dos povos. Sim, tinha uma cena muito bonita no início. Maravilhoso. Aquilo impactou, assim, acho que... Bom, só quem tava lá. Você fez figurinos na época, os derviches dançando. E lembra que você fazia os figurinos? Nossa, olha, me arrepiei, eu lembrei agora. Porque tudo foi feito na intuição. Eu lembro que você fazia os figurinos e eu cheguei para você do nada. Falei que eram 7 derviches, que é da tradição islã. Daí eu lembro que você falou, quer que faça mais? Dá para fazer. Eu falei, não, é 7. Eu quero 7. Você sabe o porquê? E fez, foi aquela cena linda. Foi. Dele girando naquela dança maravilhosa. Lindo. Né? Espalhando amor e paz. Daí eu fui descobrir depois que cada derviche representou uma das 7 cartas Olha isso. que João escreveu.